Tudo bem, amor? Agora foi. Estão vendo minha tela, gente? Tô vendo só TB o nome. Tá preto ainda, professor. Vamos ver se aparece. Se não tem caderno, é? Não dá flor, sem pai. O ovo que eu comprei lá na linha do mercadinho. Já uns 4 anos que já tá ruim. Por quê? Tem que comprar uma bandeja de ovo. Aí eu comprei. Onde? Lá no mercadinho. Sim. E aí, tá aparecendo? Aí eu disse, Tá. Os slides. Tá. Tá? professor. Eu falo. Pera, vamos dizer aqui. Aí eu botei, eu não vou dentro da geladeira. Eu não tenho geladeira, não vou dentro da geladeira. Deixa eu abrir aqui, que agora o preto de novo. Assim, ela tá funcionando, mas né? Aí eu não liguei pra mim. Aí eu desisti em cima, aí tá ali. Aí ele foi fritar e disse, vamos lavar ruim. Oxi, hoje eu estourei uns 3 por isso, eu pedi um copo, porque eu não posso mais entrar na panela. Não, Saiu de novo. Agora. Tá grande agora, não tá a tela? Para vocês? Tá, professor. Certo. Então, gente, continuando aí a nossa programação, vamos falar hoje sobre estabilização central. Parece-me, talvez, quem sabe, que semana que vem nós voltemos, não sei. Tá ainda para decisão, né? Porque tava para dia 4 de maio. Não sei como é que vai ser, se realmente vamos Espero voltar. que volte mesmo. Tava para o dia 4 de maio, né? Se não me engano, é lá, terça, né? 4 de maio. Mas tem como fazer o teste. Segunda. Houve uma reunião semana passada e aí foi questionada essa questão do retorno. E aí eles estão tentando ver como é que vai fazer para a gente voltar, se vai voltar mesmo. Então está no aguardo, que amanhã ainda tem outra reunião para a gente ter essa resposta, na verdade. Mas aí não sei, seria os demais, pessoas em sala de aula. E volta mesmo. Então, continuando aí com as teóricas, né? Não entendi. Continuando com as aulas teóricas, Sim. hoje a gente vai falar sobre estabilização central. Então, o que é, né, a estabilização central? É mais uma das técnicas que a gente vai ver da cinesioterapia, tá? Deixa eu... Isso aí. Deixa eu desligar aqui. Não, tá bom. É mais uma das técnicas que a gente vai ver da cinesioterapia, tá? E como a gente viu desde o início, elas estão todas interligadas, se a gente for parar para pensar. Né? A gente não consegue trabalhar nenhuma das técnicas isoladamente, porque todas elas têm uma fisiologia integrada junto com a outra. Né? Tem a questão anatômica que está interligada, né? A resposta neuromuscular e fisiológica, ela está totalmente interligada uma técnica à outra. Então, acaba que a gente faz alguns exercícios que são de uma técnica e que também fazem parte de outra técnica. É só a questão do objetivo da aplicação, né, da intenção da resposta ao exercício, tá? Então, o que é a estabilização central? Que o pessoal fala tanto do core, né, do powerhouse, né, que são esses músculos que estão
na região, principalmente na região abdominal, né? Existem outros músculos que a gente vai ver, mas que o pessoal fala principalmente da região abdominal, né? Que são técnicas que o pessoal do Pilates, ele utiliza muito, né? Fala muito do core, fala muito do powerhouse, tá? Que é essa casa, como eles dizem, essa casa, né, muscular que se fecha na região abdominal, região lombar. E é a partir justamente desse conceito do core que se trabalha principalmente no Pilates, que se trabalha na estabilização central, que se trabalha o fortalecimento e melhorar, né, a postura e melhorar problemas musculares e articulares posturais, principalmente, né? Então, é a partir dessa técnica que a maior parte dos fisioterapeutas trabalham, né? Principalmente quando se fala em questão de exercício e de cinesioterapia, né? O pessoal usa muito, então acaba que a gente faz exercícios com bolas, faz exercício no solo, faz exercício unipodal, bipodal, e acaba misturando várias técnicas numa coisa só, pensando num só conceito, que é essa estabilização central. E aí, o que é isso, tá? Ele está intimamente relacionado ao controle mecânico articular, né? As articulações, né? Que eles vão ser os limitadores e os controladores desse movimento, junto com a questão da força muscular. E por conta dessa atuação da limitação e controle, a gente vai ter a prevenção de danos e a prevenção de lesões musculares e lesões articulares, tá? Esse controle mecânico articular, ele pode ser tanto estático quanto dinâmico. E a gente vai ter uma resposta nas duas posições, tá? Então, os nossos exercícios, eles vão ser de início estáticos, e aí a gente vai tornar eles mais dinâmicos à medida que ocorre essa progressão. E aí, pensando nesse controle estático ou dinâmico, a gente vai ter uma resposta que é esse equilíbrio artrocinemático, que é o equilíbrio entre a articulação e a função muscular, que vai estar intimamente relacionado ao nosso sistema neuromuscular, que foi o que a gente viu mais a fundo quando a gente falou sobre a questão do treino proprioceptivo, né, que tem aquela resposta neuromuscular relacionada aos receptores articulares. Todos os receptores articulares que a gente falou na aula anterior, eles vão ser utilizados também na questão da estabilização central. E aí a gente vai ter, do mesmo jeito que a gente tem uma resposta na propriocepção, na estabilização central, a gente vai ter uma resposta neuromuscular de fortalecimento, de equilíbrio postural, de equilíbrio artrocinemático, né, de todas essas respostas vão estar relacionadas, como eu falei, a essa fisiologia, a essa resposta do sistema neuromuscular, que vai estar relacionado aos sistemas musculares, esqueléticos e o sistema nervoso. E com esse melhoramento, com esse treino de estabilização, a gente vai ter uma melhora nas atividades funcionais, nas atividades de vida diária, né? Então, tudo isso vai estar relacionado a esse melhora desse desempenho que o nosso paciente vai ter. Essa relação, ela está intimamente ligada à musculatura profunda da lombar, que vai estar relacionada aos músculos multífidos, tá, gente? E se eu não tenho essa resposta da musculatura profunda lombar e abdominal, eu vou gerar um desequilíbrio muscular, tá? Se eu tiver uma lesão, se eu tiver uma deficiência dessa musculatura, eu vou ter um desequilíbrio muscular, que vai ocasionar uma deficiência dessa relação entre sinergistas e músculos antagonistas. Eu posso ter uma redução do meu volume muscular ou uma diminuição do meu músculo, e eu vou ter um atraso no meu recrutamento motor, tá? Que é o que acontece quando a gente tem uma deficiência. O meu músculo, a minha resposta motora, ela tem um atraso. Então, eu tenho um atraso desse recrutamento motor, um atraso na minha resposta motora. Os músculos que vão estar relacionados intimamente são, na musculatura lombar, a gente vai ter os multífidos,
tá? Que é uma musculatura profunda. E na musculatura abdominal, a gente também vai ter essa musculatura profunda, que é o mais importante, que é o transverso do abdômen. E o transverso do abdômen, sendo mais importante, é aquele que, se a gente não tem um músculo forte, um músculo bem trabalhado, um músculo que sabe qual é a resposta motora que tem que dar, a gente vai ter problemas como lombalgia, a gente vai ter, lembra que eu falei, aquela barriguinha que todo mundo tem, e é justamente essa fraqueza de musculatura abdominal, que aí vai gerar o quê? Uma dor na lombar, né? E aí a gente vai ter essa fraqueza abdominal, e por conta disso, a gente vai ter toda uma descompensação postural, tá? E aí, se a gente trabalha o powerhouse, se a gente trabalha o core, a gente tem uma renovação, né? Uma mudança postural, porque quando a gente trabalha a estabilização central, ela também vai trabalhar todos os outros membros como um todo, a gente não vai só trabalhar a questão da musculatura abdominal, dessa cinta abdominal, tá? Então, a gente vai ter uma resposta postural total. É uma reeducação com outro nome, tá? Eles mudaram esse nome para estabilização central, né? Existem outras nomenclaturas, que a gente vai ver mais à frente, mas trabalha da mesma maneira, a questão é só nomenclatura. Então, a estabilização central é o controle dinâmico justamente do tronco e da região lombopélvica, tá? E esse controle dinâmico, ele vai gerar uma produção, uma transferência e um aumento e controle do movimento e das forças musculares. Como? Trabalhando nessa cadeia cinética. Então, a gente passa de novo por um assunto que a gente já viu, que são as cadeias musculares, que elas estão intimamente ligadas e vão ter uma resposta completa da reeducação do nosso corpo por conta dessa produção, transferência, controle de forças, controle de movimento, junto com a cadeia cinética muscular, tá? E aí eu vou ter uma melhora dessa minha habilidade, melhora do meu controle postural, melhora do meu controle de movimento e de força, associada ao meu sistema neuromuscular, que é justamente, de novo, são os nossos receptores articulares que vão dar a ideia de movimento, que vão dar a ideia de posição postural, posição articular, posição muscular. Então, tá tudo novamente interligado, nada se trabalha sozinho na fisioterapia. E aí, como eu falei, o centro, ou core, é esse complexo lombopélvico que vocês estão vendo na figura, tá? Que é o complexo mais importante, que é a musculatura interna, que é a mais importante, a musculatura profunda, tá? Então, esse complexo lombopélvico que tá aqui fechado, como eles chamam, uma powerhouse, uma casa, né? Com um teto, com o chão e com as paredes, por isso que chama powerhouse, porque tem uma forma de casa, tá? E aí, a gente vai ter os músculos multífidos na parte da coluna, a gente vai ter a musculatura de assoalho pélvico, a gente vai ter transverso de abdômen, musculatura profunda abdominal, e a gente tem o diafragma acima, porque nunca se trabalha estabilização central ou nenhuma técnica sem a gente associar a respiração. Então, é por isso que eles chamam de powerhouse, de casa, tá? O core. Então, esse complexo lombopélvico, ele está intimamente relacionado ao nosso centro de gravidade, que é quem controla justamente a nossa postura, justamente a nossa posição, a posição do nosso corpo, tá? E aí ele tem uma cinta muscular, né? Que essa cinta muscular, ela além de formar essa forma de casa, ela circula todo o nosso abdômen, né? Então, ela recobre acima, à frente, atrás, abaixo e ao redor, né, de todo o nosso abdômen. Então, ela é uma cinta muscular que vai promover tanto a sustentação da coluna, vai manter a nossa postura corporal e vai manter os nossos órgãos internos no local, né? Toda essa musculatura aqui mantém tudo no lugar, né, por conta dessa cinta muscular, que vai atuar no equilíbrio muscular, que vai atuar na força, que vai atuar na respiração, né? Então, às vezes, a gente tem uma respiração que ela é alterada, e às vezes a gente não respira bem,
Por quê? Porque o nosso powerhouse, a nossa musculatura do powerhouse, alguma está enfraquecida, alguma está com deficiência, alguma não tem a resposta motora que deveria ter, porque vocês vão ver que muitos músculos relacionados ao core, eles estão intimamente relacionados à respiração. Então, às vezes, a nossa alteração respiratória está relacionada às alterações posturais, né? Então, se eu tenho músculos como o multífidos, que ele está ligado, vocês vão ver na parte de anatomia que ele está ligado entre uma vértebra e a outra. E aí, se eu tenho uma alteração de uma escoliose, se eu tenho uma cifose, se eu tenho uma hipercifose, uma hiperlordose, eu tenho alterações posturais na minha coluna que provavelmente não estão permitindo que essa musculatura trabalhe da maneira correta. Então, se ela não está trabalhando corretamente, eu provavelmente vou ter alterações respiratórias, eu vou ter alterações de movimentação dos meus órgãos internos. Então, lembra quando a gente diz que tem as cadeias cinéticas musculares, que está tudo interligado e que se há alguma alteração postural, a gente tem respostas em outras partes do corpo. Por isso que a gente sempre diz, não dá para tratar só um pé, não dá para tratar só uma mão, porque as alterações são ascendentes, as alterações são descendentes e elas nunca estão isoladas, elas sempre estão interligadas, tá? Além disso, quando eu tenho uma alteração postural, eu tenho alteração articular, eu tenho alteração nos meus receptores articulares, então eu tenho deficiência da minha propriocepção, eu não consigo perceber onde meu corpo, as partes do meu corpo estão, a minha musculatura não responde da maneira correta como deveria, porque ela não tem uma resposta proprioceptiva boa. Então, isso tudo altera completamente o corpo, e às vezes essas alterações estão há tanto tempo, que quando a gente vai iniciar esses exercícios, as pessoas referem que após os exercícios sentem desconforto, não é necessariamente dor, porque existe a resposta neuromuscular que entende que a gente passou tanto tempo naquela postura que quando a gente começa a alterar, o nosso corpo acha que a postura nova é a postura errada. Então, é por isso que a fisioterapia, os exercícios, eles têm que ser de repetições, eles não podem ser feitos hoje e faz-se daqui a 15 dias e acha que você vai ter a resposta. Então, sempre os tratamentos, eles são repetidos várias vezes, principalmente na questão da estabilização central, que é para a memória muscular, memória neuromuscular ser alterada, e ele entender que a nova posição, né, é a posição correta, tá? E não ficar tendendo a voltar à posição patológica. Então, como eu disse, existem sinônimos de core, sinônimos para estabilização central. Ela pode ser chamada de estabilização lombar, de estabilização dinâmica, estabilização segmentar, treino neuromuscular. Então, quando a gente utiliza o nome treino neuromuscular, a gente cai na facilitação neuromuscular proprioceptiva, a gente cai no exercício proprioceptivo, a gente cai nos exercícios de cadeias musculares. Por isso que quando a gente fala sobre estabilização central, eu quis dizer que a gente trabalha muitas técnicas associadas por conta dessa questão, que é treino neuromuscular. E treino neuromuscular, ele está em várias das técnicas que a gente já viu, tá? É só a intenção, o objetivo desse exercício, e que ele está intimamente relacionado à questão lombar, à questão abdominal. Então, o treino ele vai começar nesse centro, né, no centro de gravidade, e daí se expandir para o resto do corpo. A diferenciação do treino de estabilização central é justamente esse, parte do centro para o resto do corpo, para membros superiores, membros inferiores, para o sistema apendicular. E aí ele é um método preventivo, que pode ser utilizado como prevenção, como a gente fala, se a gente pensar no método do Pilates, que é um dos métodos que mais trabalha o core, né? Muitas pessoas vão para o Pilates, não necessariamente porque tem alguma alteração, mas porque querem manter a atividade física, né? Então, por conta de ser um exercício, uma atividade física, ele pode ser sim chamado como um método preventivo, tá?
de exercício. Eu estou evitando que eu tenha lesões, eu estou mantendo minha capacidade física normal para que eu não tenha lesões, para que eu não desenvolva uma alteração postural. Ele também é um método terapêutico justamente por isso, porque eu vou tratar alterações posturais como um todo, eu vou tratar eventos traumáticos, eu vou tratar lesões musculares e outras coisas que a gente vai ver mais à frente, como indicação. Então, ele é um método preventivo e terapêutico, tá? Que vai ser trabalhado com o controle neuromuscular associado aos receptores, à resposta dos receptores articulares. Ele vai servir para quê? Principalmente estabilização corporal, estabilização dessa musculatura, eu vou manter ela estável, né, estabilizada, para que eu tenha diminuição de lesões, para que eu tenha um melhoramento desse movimento, um aumento de força e uma melhora do equilíbrio. Então, são essas as indicações, são esses os objetivos que a gente vai ter com o treino de estabilização central. E aí, ele trabalha com 3 sistemas, tá? Através de 3 sistemas que se utilizam na estabilização central. Esses sistemas são o passivo, ativo e o neural ou sistema neuromuscular. Quando esses 3 sistemas estão funcionando bem, tá tudo bem, meu corpo responde bem. Quando algum desses sistemas tem alguma debilidade, os outros 2 sistemas, eles tentam se adaptar para dar uma resposta normal, tá? Então, eu tenho uma desestabilidade por um deles e os outros 2 tentam estabilizar, mas eu não vou ter uma resposta normal, vou ter sempre um déficit, vou ter sempre alguém trabalhando mais do que o outro, porque eu tenho uma deficiência. Então, a gente precisa manter os 3 sistemas funcionando em equilíbrio para que eu tenha uma resposta corporal normal. Então, quais são esses sistemas? O sistema passivo, ele é composto pelos elementos estáticos articulares, que vão ser as articulações, vão ser os receptores articulares, vão ser os ossos. Em falando de coluna vertebral, nós vamos ter os discos intervertebrais e as facetas articulares desses discos, que vão estar relacionados aos elementos estáticos articulares, tá? Como o sistema passivo, nós vamos ter os elementos dinâmicos articulares, que vão ser o quê? Os nossos músculos, os nossos tendões e a nossa fáscia, tá? Que eu venho falando dessa fáscia há algum tempo. Então, vai ser a nossa fáscia tóraco-lombar, que vai estar relacionada ao sistema ativo. Lembra que se eu tiver em algum ponto a minha fáscia aderida, eu vou ter justamente uma resposta deficiente de um desses sistemas que a gente está falando, que é do sistema ativo. Então, vamos pensar que eu tenho uma tensão, que a fáscia que está interligada nesse sistema é a tóraco-lombar. Mas se eu parar para pensar que eu posso ter uma tensão, eu posso ter um ponto de tensão, um ponto gatilho na minha face em região cervical, tá? Aí eu tenho os meus músculos multífidos, eles não estão só na minha coluna lombar, mas eles são interligados entre lombar, torácica e cervical. Eu tenho lá um ponto de tensão na minha cervical, é lógico, né? Se a gente parar para pensar, a minha face ela é totalmente interligada, ela não vai estar respondendo de maneira correta em região tóraco-lombar. Então, eu preciso também pensar nessa questão de não pensar só na região lombar e abdominal. Tenho que pensar também nas outras regiões, nas outras musculaturas que podem estar alterando o meu funcionamento do meu centro, do meu core. No sistema neural, que é o outro sistema que vai estar associado e que tem que estar em equilíbrio, a gente vai ter o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Porque a gente precisa lembrar que os receptores articulares, eles vão dar a resposta periférica, né? Se a gente lembrar da aula passada, vai ter uma resposta periférica, que essa resposta periférica vai ser direcionada para o meu sistema nervoso central, e do sistema nervoso central ele volta para o sistema nervoso periférico, que foi o que a gente viu, que é a questão do posicionamento corporal, que está ligado intimamente
as vias neurais, que são de feedback e feed-forward. O feedback é justamente a minha resposta articular dos receptores articulares que me dizem onde está localizada a minha articulação, qual o movimento que ela está realizando, que está ligado justamente à modificação mecânica articular. É esse feedback proprioceptivo, que é a sensação de saber onde está a minha mão, onde está o meu pé, qual o movimento que ele está realizando. Então, é o sistema nervoso periférico que vai levar para o sistema nervoso central essa resposta. E o retorno do sistema nervoso central para o periférico. A outra via neural é o feed-forward, que é a ação antecipatória do grupo muscular, tá? Da minha musculatura profunda. Ela vai ter uma ação antecipatória em relação ao movimento. Então, é uma resposta de feed-forward. Ela responde antes do movimento acontecer, que é o que acontece no músculo transverso do abdômen, justamente quando a gente vai se movimentar, que é agora que a gente vai chegar na parte da anatomia, a gente vai ver isso. Então, como eu disse, esses três sistemas, eles trabalham em equilíbrio, tá? Então, existe aqui um equilíbrio entre os três sistemas, eles precisam trabalhar juntos. O controle neural com os nervos, o sistema nervoso central e o periférico, que ele direciona e controla o sistema ativo, dando a estabilidade dinâmica. O sistema ativo, que são os músculos, os tendões e a fáscia, e o sistema passivo, que são as vértebras, o disco intervertebral, as articulações, os nossos ligamentos. E aí a gente passa para a parte da anatomia, que é onde a gente vai ver os músculos que vão estar interligados, que participam do centro, que participam do core. Tá? Então, a gente vai ter os músculos da unidade interna, que é a unidade profunda, e os músculos da unidade externa, que é a unidade superficial, a depender da questão de literatura. Então, o primeiro que a gente vai ver são os multífidos, tá? Que eles são compostos por 5 bandas, tá? Eles estão ligados no processo transverso e na lâmina vertebral, tá? Aqui, o músculo multífido, ele está sempre ligado num processo transverso e na lâmina vertebral. Processo, sempre lembrando que é sempre no processo, no 5º processo transverso acima é a primeira ligação e na lâmina vertebral é a outra ligação. Então, se a gente parar para pensar, a gente tem músculos de várias regiões interligados por conta dos multífidos. Lembrando, porém, que eles são músculos pequenos, tá? E por conta disso, eles têm pouca vantagem mecânica. Qual é a função principal dos multífidos? É a estabilização da coluna, tá? E manter essa coluna estável, sem movimentação. Porque justamente eles são músculos pequenos que estão interligados, tá? Em 5 bandas, então ele liga na primeira aqui, na segunda, terceira, quarta e quinta vértebra. Esse de baixo vai daqui a quinta. O próximo vai daqui a quinta, contando sempre acima 5 processos transversos e na lâmina vertebral abaixo, tá? Então, é dessa maneira que a gente tem que pensar que, apesar de ter pouca vantagem mecânica, ele atua principalmente na estabilização. O transverso do abdômen, como eu falei, que é um dos músculos mais importantes na questão da estabilização central, tá? Ele é o maior estabilizador do core, do powerhouse, tá? Ele está aqui localizado bem profundo, é um músculo profundo. Ele está atuando sempre antes do início do movimento, então a gente precisa entender que é um músculo que contrai antes do início do movimento, ele tem uma antecipação, antes de a gente pensar que o movimento vai acontecer, o transverso do abdômen ele já está em contração, ele tem como função retração da parede abdominal, aumento da pressão intraabdominal, a mais importante é a questão da estabilização, e tem um pouco, né, de função em relação à flexão e rotação de tronco, porém ele está mais ligado à questão de estabilização, em manter o abdômen fixo, em manter os órgãos internos fixos, e manutenção da postura mesmo. A gente vai ter também o oblíquo interno, é uma musculatura profunda, porém está à frente do transverso do abdômen. Ele está relacionado à função de flexão do tronco e relacionado à respiração. Então, é um dos músculos que atuam junto com o diafragma na nossa respiração. Então, a gente não pode esquecer nunca de trabalhar sempre essas questões de
exercícios posturais, exercícios de fortalecimento, exercícios de resposta longa, que a gente precisa trabalhar eles juntos com a respiração para poder criar essa memória neurológica de alteração postural. Não dá para trabalhar sem respiração nunca. Os intertransversários também são músculos pequenos, tá, gente? São menores ainda, tá? Eles vão estar relacionados a essa desaceleração segmentar excêntrica do movimento. Então, eles vão impedir que existam movimentos muito rápidos, que existam movimentos que na verdade são aqueles movimentos que é tipo, uma queda, um movimento brusco, algo desse tipo. Então, ele atua nessa questão, nesses movimentos que são de flexão e rotação de tronco. Então, ele está ali justamente para estabilizar junto com os multífidos e junto com os eretores da espinha. Tá? Então, eles estão para proteção, são músculos que estão aqui para proteção da coluna, mas que eles também estão protegendo essa questão abdominal, essa questão de órgãos abdominais, porque se eu protejo a coluna, que é um órgão importante, que é por isso que a gente tem três músculos muito importantes na coluna, é para proteção justamente desse órgão que a gente tem aqui dentro, que é a medula, tá? Então, eles precisam trabalhar estabilizando essa coluna, mantendo ela estável o máximo possível, para que a gente não tenha lesões medulares. Então, uma das funções deles é essa. Então, se eu estabilizo a coluna e eu tenho a minha musculatura abdominal também estável, eu estabilizo toda a minha postura, porque o que é que mantém a nossa postura correta? Além de tudo, é a nossa coluna. Se a gente mantém coluna com todas as minhas curvaturas, né, se eu mantenho ela estável, eu mantenho postura. Lembra que tudo é ascendente e descendente, porque não tem como a gente não ter alterações ascendentes e descendentes que não passem pela coluna, né? Lembrando que toda a minha cadeia muscular ela está totalmente interligada à coluna também, porque além dos músculos, esses músculos pequenos que eu estou falando que estabilizam, a gente tem os músculos grandes que estão ao redor da coluna, e esses músculos grandes estão ligados às cadeias musculares. Então, tudo é alteração global, não existe uma alteração local isolada. E aí a gente vai entrar nos músculos, esses que a gente falou até agora são os músculos internos, são a musculatura profunda, que é a musculatura importante que a gente precisa trabalhar e não pode esquecer delas nunca. E a musculatura da unidade externa, que é a musculatura mais superficial, se a gente for analisar em relação às outras. Então, a gente vai ter também a atuação dos músculos do assoalho pélvico, que vão ser o bulbo retal, bulbo coccígeo, ilho coccígeo e o coccígeo, que a gente sabe que eles têm essa função de manter esses órgãos internos, que são órgãos, os órgãos pélvicos, né, que são órgãos de reprodução, eles têm essa função de manter os órgãos internos ali, naquela região de assoalho pélvico, de proteção também desses órgãos, de diminuição dessa pressão intraabdominal. Porém, na questão da estabilização central, quando eu realizo contração da musculatura do assoalho pélvico junto com a musculatura de tronco, eu tenho estabilização central. Quando eu tenho contração da musculatura abdominal junto com a musculatura do assoalho pélvico, eu vou ter estabilização do tronco, eu vou ter estabilização lombopélvica. E aí, eles estão sempre associados. É diferente do que a gente fala lá na aula de saúde da mulher, em questão de isolamento. Para a questão de estabilização central, a gente trabalha junto. Por isso que nos exercícios, para estabilização central, a gente pede para segura o xixi, porque está associado. Se eu faço contração da musculatura, se eu peço para segurar o xixi, eu tenho contração do assoalho pélvico junto com a minha musculatura que eu estou querendo que contraia. Então, eu melhoro a minha estabilização central, né? É um treino diferenciado, é um treino pensado para estabilização central, para outro tipo de reabilitação. Aí, eu vou ter o meu reto abdominal, tá? Que é onde a gente tem a diástase abdominal, por quê? Ele é um músculo mais externo, tá? É um músculo mais superficial, então a gente consegue ver quando o meu reto abdominal está enfraquecido, eu tenho diástase abdominal. Ele é bem fácil de ver, a gente sabe como trabalhar. A gente sabe que se a gente fizer abdominais,
essa diástase abdominal ela vai diminuir. Porém, na estabilização central, como na maioria dos treinos que a gente está falando aqui, a gente não trabalha abdominal puro. A gente trabalha contração abdominal, mas não necessariamente com aproximação de fibra. A gente trabalha com tonicidade, mantendo contração abdominal, mas não necessariamente com a aproximação de fibra, com encurtamento de fibra para que essa fibra contraia. A gente mantém contração isométrica, né? É uma contração diferente do reto abdominal para esse tipo de treino. E a gente sabe quais são as funções dele, né? Ele vai ter essa função de aumento da pressão intraabdominal. Então, se eu tenho uma diástase abdominal, eu tenho justamente o quê? Eu tenho fraqueza muscular, eu posso ter uma herniação, posso ter uma hérnia umbilical, eu posso ter uma hérnia inguinal por conta de fraqueza de reto abdominal. Principalmente umbilical, porque está aqui, que é onde a gente tem a diástase, porém eu posso ter também hérnia inguinal por conta dessa fraqueza, dessa musculatura que a gente está falando. Então, eu tenho que manter também essa musculatura superficial fortalecida para não ter essas herniações. Que depois que já tem uma herniação, principalmente uma herniação grande, a gente sabe que não vai ter mais como a fisioterapia atuar, né? Realmente vai ter que ser feito procedimento cirúrgico para daí a gente voltar a atuar de novo. Aí depois de cirurgia a gente pode atuar com questão de cicatrização, com questão de fortalecimento muscular para que não haja uma nova herniação, que isso pode acontecer. A gente vai ter também, além dessa função de aumento da pressão intraabdominal, a gente vai ter a flexão de tronco, né, que é uma musculatura anterior, então ela tá para flexão de tronco e ajuda nessa expiração forçada. Sempre quando a gente quer realizar a expiração forçada, há essa contração de reto abdominal. A gente vai ter também o oblíquo externo, tá aqui, ó, do lado também, tá? Ele vai também ajudar na compressão do abdômen, então ajuda de uma certa maneira no aumento da pressão intraabdominal, tá? Não, às vezes quando a gente para pensar, mas aumento da pressão intraabdominal é bom? Bom, se a minha musculatura for fortalecida, ela vai manter a pressão intraabdominal. Não quer dizer que ela vai fazer um aumento da pressão intraabdominal. É diferente, tá? Então, esse aumento ele só ocorre quando eu faço uma contração extrema, quando eu quero contrair e produzir essa pressão intraabdominal maior. Mas quando eu tenho a minha musculatura do meu core, do meu centro fortalecida, ela mantém a pressão intraabdominal, mantém os meus órgãos no lugar, mantém a minha postura no lugar, mantém um equilíbrio muscular. Porque o que a gente precisa pensar? Qual é quando a gente faz levantamento de peso, a gente como um todo, pode ser na academia, pode ser no trabalho, às vezes vai fazer um levantamento de peso em casa, e aí a gente tem uma lesão, justamente, as lesões elas vão ocorrer onde? Ou na coluna, que é o mais fácil, ou elas vão ocorrer na região abdominal, que são essas questões das herniações. Por quê? Porque eu não tenho uma musculatura de centro fortalecida, que não mantém a minha pressão abdominal. E aí eu preciso manter essa musculatura forte, essa musculatura equilibrada, para manter a pressão abdominal e eu não ter lesão nem na coluna, nem nos meus órgãos internos. Então, a função dele é comprimir o abdômen, mas é manter essa compressão abdominal. Eu posso ter uma compressão maior? Posso sim, tanto que quando a gente para pensar que essas pessoas que fazem levantamento de peso, que realmente tem essa musculatura trabalhada, que tem essa musculatura forte para isso, o que acontece às vezes? Se a gente for lembrar, existem alguns vídeos, principalmente nessas questões de Olimpíada, tal, que tem esses levantamentos de peso muito grande, que o pessoal quando está competindo, às vezes se urina. Se urina por quê? Não porque eu tenho uma musculatura do assoalho pélvico fraca, mas porque a minha musculatura de centro, ela é tão forte que aumenta a minha pressão intraabdominal e aí acaba vendo perda urinária, tá? Então, é isso que a gente tem que pensar. Eu posso ter um aumento dessa pressão intraabdominal, sim, se estiver muito forte e eu exercer uma compressão muito forte, mas não necessariamente isso vai acontecer. Então, além dessa compressão do abdômen, o meu oblíquo externo, ele vai realizar flexão e rotação para o lado oposto, né, por conta da questão das fibras, dá para ver
justamente pelo posicionamento das fibras, que é flexão e rotação para o lado oposto, porque quando há a aproximação das fibras, vai fazer esse movimento de flexão e rotação. E vai auxiliar também na minha expiração forçada, sempre ligado à respiração. Nós vamos ter também os eretores da coluna, tá? Que eles vão realizar o movimento de extensão. São músculos um pouco mais compridos, tá? Músculos maiores, tá? Que são divididos entre o espinhal do tórax, do pescoço, da cabeça, ou da cervical. Às vezes eles chamam de cervical. Além de eretores da coluna, podem ser chamados de interespinhais. Tá? Além de fazer extensão, atuam na estabilização da coluna. A gente vai ter também o quadrado lombar, que ele vai estar atuando na extensão quando for a contração bilateral, e a gente vai ter também a atuação dele na flexão lateral quando for unilateral. Quando só um lado contrair, eu tenho flexão lateral. Quando contrair os dois lados, eu tenho extensão da coluna. Eu vou ter também associado nesse trabalho de estabilização central o trabalho do quadríceps, tá? Também, além da extensão do joelho, vai atuar de uma certa maneira na flexão do quadril. Então, eu preciso ter um quadríceps forte para que, na hora de fazer os exercícios, eu não faça essa flexão do quadril tão grande, tá? Eu tenho que ter o controle da minha musculatura, tá? Então, tá aqui o nosso quadríceps com reto femoral, vasto lateral, vasto medial e vasto intermédio, um pouquinho abaixo do reto femoral. O nosso glúteo máximo, que vai atuar na extensão do meu quadril. Então, são musculaturas de membros inferiores, que vocês vão ver nos exercícios que eu preciso manter contração de glúteo. Então, quando todo mundo diz, na hora de fazer um exercício de estabilização, contrai o bumbum, contrai o bumbum, contrai o bumbum. Por quê? Quando eu contraio o bumbum, eu mantenho uma postura correta. Se eu não contrair o bumbum, a minha coluna cai, a minha coluna desce. Então, eu não mantenho postura, eu estou fazendo errado. Então, estabilização central também contrai muito o glúteo, tá? A gente precisa manter contração do glúteo e é realmente lembrar o paciente, lembrar a pessoa que está fazendo o exercício de contrair, porque se ela não contrai, a postura cai, a postura se desfaz. Não é só contração de abdominal, não é só contração da coluna. Se não contrair o bumbum, não funciona. Aí existe o conceito de progressão nos exercícios de estabilização central, que eles vão estar intimamente relacionados à questão de alinhamento, como eu disse a vocês, essa questão de contrair o bumbum. Se a pessoa aqui, nessa posição aqui, em cima da bola, não contrair o bumbum cai e eu perco a postura. Eu estou aqui nessa outra posição aqui de joelhos, apoiado na bola, se não contrair o bumbum, não contrair o abdominal, também cai da postura. Então, sempre está ligado a questão abdominal, contrai e respira. Segura o glúteo, contrai e respira, senão a postura cai. Então, eu tenho que sempre manter o alinhamento, manter sempre coordenação muscular, só gastar energia eficiente para o trabalho muscular, não gastar mais energia do que eu preciso para a realização do exercício. Esse exercício, ele vai progredir de sem carga para cargas progressivas. Então, vocês estão vendo aqui que está fazendo uso de halter. Então, provavelmente antes não se usava halter, só levantava os membros superiores. Ficou fácil, eu vou colocar a carga, eu vou botar um halter. Ficou fácil, aumenta o peso do halter, tá? Então, sempre a gente vai estar fazendo uso de cargas, aumentando essas cargas, aumentando a dificuldade. Vou também aumentar a velocidade do meu movimento. Então, existem alguns movimentos que são estáticos, existe aqui movimentos que podem ser dinâmicos. Eu mantenho a postura, levanto uma perna, abaixo a perna. Ou eu mantenho a postura, faço abdução, faço adução. Aqui do mesmo jeito, tá deitado no chão, peço para elevar o quadril, elevo uma perna, abaixo a perna. Então, eu tenho mudanças de posturas, eu tenho mudança de velocidade, eu posso pedir que seja mais rápido, quanto mais rápido, mais difícil para manutenção, tá? Eu posso pedir para elevar um membro e manter o membro lá em cima, então tem movimentação, porém no fim eu faço estático, então isso também
dificulta. Então, eu vou de movimentos mais simples para movimentos mais complexos. E essa é o importante da progressão, porque eu sei que meu paciente está evoluindo, eu sei que está ganhando força, está ganhando estabilização. Então, esse conceito de progressão é muito importante no treino de estabilização central. Aí, quais são os fundamentos, tá? Também tem os fundamentos relacionados à estabilização central. O meu segmento, ele tem que ter uma forma de como... depende também da forma como ocorre essa transferência de carga, como eu falei, essa mudança de peso, tá? Tem que ver também a integridade óssea. Ah, mas tá ligada a pós-traumático, certo. Porém, eu tenho que ter uma fratura estabilizada, eu tenho que ter uma fratura que já foi consolidada, para poder realizar o exercício. Eu não vou fazer um exercício de estabilização sem consolidação óssea. Eu tenho que ter integridade articular e ligamentar. Ah, mas aí eu tive uma lesão de ligamento, eu não posso fazer? Sim, posso fazer, mas aí eu já passei do processo inflamatório, eu já tenho a cicatrização ligamentar, então sim, tudo bem, posso fazer. A questão da integridade miofascial tem que estar sem pontos de tensão, sem pontos gatilhos, então a gente precisa fazer essa avaliação global para poder fazer o meu treino de estabilização central. Como a gente fala da progressão, ela inicia fácil, porém a gente vai passando e progredindo para estágios mais difíceis. Então, se eu não tiver essa integridade, no início vai ser fácil para o meu paciente, mas ele só evolui se tudo isso estiver íntegro. Se não tiver integridade, o meu paciente não vai evoluir. Aí a culpa não é do meu paciente, o erro é meu, que não fiz a avaliação correta do meu paciente, que não vi que aquele treino não é aplicável a ele. E eu tenho que ter também o controle neural, o controle neuromuscular. Para a gente iniciar os movimentos de membros superiores e membros inferiores, a gente precisa entender que os membros superiores e inferiores, eles estão intimamente ligados à força muscular central, tá? Eu só consigo fazer exercícios de movimentação de membros, de alteração de posicionamento de membros, se o meu centro já estiver fortalecido. Então, de início, o treino ele é muito central, ele é muito lombopélvico, ele é muito tóraco-lombar, para depois a gente começar com as alterações de membros superiores e membros inferiores. Porque se a minha força muscular central ela não estiver boa, eu não tenho um apropriado equilíbrio muscular para realizar os exercícios associados com os membros, que é justamente essa questão da minha força postural dinâmica, que é de movimentação, que é de alteração de posturas, tá? E aí, por isso, eu preciso de uma resposta neuromuscular boa, eu preciso da integridade articular, integridade óssea, para que haja essa sinergia entre os músculos agonistas e antagonistas. Os músculos sinergistas, eles precisam estar atuando bem para eu ter uma função estabilizadora, manter o meu centro estável para haver movimentação de membros superiores ou inferiores. E aí eu vou ter toda essa atividade cinética, que é dos meus 3 sistemas, né? Eu vou ter sistema muscular funcionando. Ui, caiu. Caiu minha internet. Voltamos. Gente. Oi, tô aqui. Porque caiu a minha internet. Estou aqui também, professora. Sim. Deixa eu voltar aqui Tá bom. para minha tela. Porque caiu a minha internet. Não foram vocês. Então, voltando. Então, a atividade cinética, como eu estava falando, é justamente a que a gente falou logo no início, que é a atuação desses 3 sistemas, que é o sistema muscular, o sistema esquelético e o sistema neuromuscular, né? Cada um, o sistema ativo, passivo e o sistema neural. Então, precisa estar tudo funcionando bem para que a gente consiga fazer a progressão desses nossos exercícios. E aí a gente vai ver quais são as indicações, são muitas indicações, mais do que isso que eu trouxe para vocês. Então, a gente vai ter espondilólise ou espondilolistese, que é o quê? Espondilólise é quando eu tenho a quebra da vértebra em si, né? Então,
ela quebra e escorrega, que é a espondilolistese, escorrega uma vértebra sobre a outra. Eu tenho a fibromialgia, né, que são as dores que muitas pessoas sentem, que a gente tem que fazer o diagnóstico com a quantidade de pontos de dores e específicos, são pontos específicos, que além de estar relacionada a essa questão muscular, essa questão de dor, ela também está relacionada à questão emocional. Então, fibromialgia não dá para trabalhar só a fisioterapia, tem que trabalhar associada à psicoterapia. Tem a questão da síndrome da dor femoropatelar, que muita gente tem, né, e também pode ser trabalhada. Lembrando que primeiro a gente trabalha o centro, para depois começar a trabalhar os membros, né, o sistema apendicular. A instabilidade na articulação glenomeral, que está intimamente ligada, se a gente parar para pensar, que a articulação glenomeral, ela está ligada à questão respiratória, que está ligada ao centro, então está bem aplicável. Pós-cirúrgico de lesão de LCA, a gente viu que o quadríceps está lá atuando, então a gente tem essa atuação também no LCA. A gente pode trabalhar só por aumento do desempenho funcional, como eu falei, ele não é só de recuperação, é um método também de prevenção. Então, tem também prevenção de quedas, alterações posturais importantes, a gente trabalha escoliose, a gente trabalha hiperlordose, hipercifose, é uma aplicação muito boa, a resposta também muito boa. Atletas de alto nível, porque muitos atletas de alto nível, eles têm fortalecimento muscular, têm ganho de massa muscular, mas não tem estabilização central, então acabam tendo lesões musculares por conta de ter falta de estabilização central, por conta da musculatura, ela está forte, mas não é interligada, então ela não trabalha da maneira correta. Temos os processos traumáticos, as lombalgias, discopatias, cervicalgias, as artroses, então a gente trabalha muito bem nessa questão de coluna, a gente trabalha muito bem na questão articular, também com a atuação da estabilização central. E aí a gente vai ver a questão da ação estabilizadora da coluna vertebral. É mais uma maneira de vocês conseguirem entender como é que a gente trabalha com a estabilização central. Sempre que ocorre uma contração de musculatura de membros superiores ou membros inferiores de sistema apendicular, antes desse início desse movimento, há uma ativação prévia do transverso do abdômen. Lembra que eu falei que é o músculo mais importante, tá? Então, o transverso do abdômen, ele contrai antes do início do movimento de membro superior ou membro inferior. E ela vai depender da perturbação provocada por essa contração. Porém, ela independe da direção do movimento, de membro superior ou membro inferior. E o transverso do abdômen vai estar lá contraído para manter, para estabilizar e manter postura. Se eu pensar também na questão de flexão e extensão de tronco, eu vou ter uma ativação da minha musculatura abdominal, dos meus eretores da espinha, para manter estável, como eu falei, tanto a coluna quanto a questão abdominal. Porém, como eu já falei, o meu transverso do abdômen, ele fica ativo independentemente do movimento, tá? E ele também, ele vai ser ativado antes do movimento acontecer. Sempre o transverso do abdômen, ele ativa antes do movimento, ele antecede esse movimento, e antes da flexão e extensão, ele vai ser ativo independentemente dos outros abdominais e dos eretores estarem contraídos. Então, lembra que ele é sempre o mais importante, precisa sempre estar mais forte. E aí, tem uma avaliação da situação funcional. Quando o meu transverso, quando a minha musculatura de centro, ela está funcionando bem, eu tenho uma resposta que antecede o início do movimento de 30 a 50 milissegundos. Essa contração ela vai ocorrer antes do movimento, em torno de 30 a 50 milissegundos. Quando eu tenho uma disfunção muscular, quando algum desse músculo da minha região abdominal ou lombar, ele não está funcionando bem, principalmente nas questões da lombalgia, eu vou ter um atraso na minha resposta de 50 a 450 milissegundos. Então, o meu movimento provavelmente já iniciou quando a minha contração de estabilização ainda vai iniciar. Então, é por isso que o paciente com lombalgia, ele tem mais chances de ter uma lesão, de ter uma hérnia de disco, de ter uma hérnia inguinal, de ter alguma lesão muscular por conta desse atraso na resposta
da contração estabilizadora. Outra coisa que também a gente vai ter como alteração é o volume muscular. O músculo que tiver lesionado ou o músculo que tiver com a disfunção vai ter uma redução do volume, vai ter uma hipotrofia. Então, a gente vai ter que fazer o exercício para realizar uma hipertrofia, para voltar ao trofismo muscular, para que eu tenha uma resposta normal, para que eu tenha uma resposta estabilizadora. E em relação à fadiga, nas pessoas que já têm essa lombalgia, a gente tem uma fadiga maior. Então, é por isso que muita gente que tem hérnia de disco reclama dessa dor na coluna, dessa dor na lombar. Por quê? Porque ela tem uma fadiga muscular, não é só a questão da lesão do disco, é a fadiga muscular. O meu músculo está trabalhando mais, porém não trabalha bem, não trabalha corretamente. Então, tenho fadiga e tenho dor. Quais são os princípios que a gente ainda tem na questão da estabilização, além dos fundamentos? Tá? A gente tem a questão da estimulação dos músculos estabilizadores, para que eles voltem a contrair da maneira correta. A flexibilidade, que além da contração a gente vai ganhar em alongamento. Ou inibição dos meus músculos estabilizadores, tá? Eles vão ser recrutados com baixa intensidade de início, com contração tônica, mas depois a gente vai aumentar essa resposta, tá? Então, de início, a gente começa com baixa intensidade. Eu tenho o trabalho de propriocepção, que a gente tem a questão do sistema neuromuscular. Tenho que realizar ciclos de repetições até automatizar, até o meu paciente, ele entender como é a contração, ele entender como ele mantém a contração, qual é a maneira da postura que ele tem que manter. A gente tem que lembrar que é mais uma técnica que não vai gerar dor, tá? Ah, mas o meu paciente sente dor. Sim, ele já sente dor, mas ele não vai sentir dor durante o exercício, tá? O exercício, ele não vai gerar mais dor do que ele já tem. É uma dor que ele já tem que, com o exercício, essa dor vai melhorar. Esses exercícios, eles podem ser iniciados na primeira sessão, então a gente avalia, dá tempo de iniciar, a gente já pode fazer algum exercício. Tenho que estar sempre fazendo esse conserto, um reajuste dessas compensações musculares, não posso permitir que eu faça uma contração de outra musculatura além da necessária para o exercício. Lembrar sempre do princípio da progressão, né, que a gente vai iniciar do mais fácil para o mais difícil, sem descarga de peso, estático, com descarga de peso, tá? Movimentos não funcionais para movimentos funcionais, então eu começo do estático, depois passo para o dinâmico, e aí estou executando essa progressão, está dificultando, o meu paciente vai ter uma resposta, estou vendo que ele está melhorando. E vamos ter os estágios, tá? São 4 estágios, eu trouxe esses exercícios aqui para vocês verem, então a gente começa sempre com base fixa, eu elevo o membro, depois elevo o quadril, depois elevo o quadril e elevo o membro, então eu estou tendo progressão dos exercícios. Deixa eu voltar aqui para a gente. Então, gente, o que eu queria trazer para vocês era justamente a parte conceitual. O que eu quero que vocês tragam para mim semana que vem, eu queria fazer algo mais dinâmico para a semana que vem. Por quê? Não sei se a gente volta ou se a gente não volta. Se a gente não voltar, eu queria que vocês conseguissem trabalhar em grupo, entre vocês. Não necessariamente em grupo, todo mundo junto, no mesmo local. Eu queria que vocês fizessem vídeos demonstrando como são esses estágios dos exercícios, essa evolução do estágio 1, 2, 3 e 4, ou vocês mesmo fazem, ou fazem com alguém em casa, tá? Mas que vocês se organizem, que o grupo ele consiga mostrar todos esses 4 estágios. Vocês gravam um vídeo, mandam para mim, eu boto aqui na aula e vocês vão me explicando como é que é o exercício, como faz o exercício, como é essa progressão. Então, queria ver se vocês conseguem fazer essa atividade. Se não, se semana que vem a gente voltar, a gente faz em sala de aula. Se a gente não voltar, a gente faz aqui. Vocês mandam, fazem... Professora, amanhã tem prova? Tem. Tá. Qual vai Então, ser as unidades? 1 e a 2.
Certo, obrigada. Então, deu para entender o que eu quero que vocês façam. Vocês gravam com o pessoal de casa, mas que vocês se organizem que a turma apresente os 4 estágios de exercícios. Os exercícios, eles estão no módulo de vocês, e aí vocês só precisam apresentar os exercícios que estão lá, mas eu queria que vocês tentassem se reunir, mandassem os vídeos para mim e a gente apresentava aqui e vocês iam explicando como cada um fez, como é a progressão, como é que respira, como é que é o exercício, para a gente poder fazer já uma das atividades. Porque aí a gente muda para a semana que vem, vai ser aula, eu falando, vocês é que vão falar. Deu para entender? Gente, vocês estão aí? Deu, professora. Entendi. Sim, Pronto. professora. Então, vocês se dividem, e aí semana que vem vocês que vão dar aula. Aí a gente pode pegar de 7 para ver se dá para todo mundo. Fica de 7 às 8 e aí vocês apresentam tudo. Tá certo. Aí eu vou falar com a senhora no privado depois pra a senhora explicar direitinho, que eu não entendi quase nada. Tá bom, tá certo então. Eu faço um áudio e mando para vocês. Tá certo. Boa noite. Boa noite, Boa professora. noite. Tchau. 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 Eu vou treinar, ainda vou tomar.